Alô, alô, muito boa tarde. GE já começou e estamos chegando com a bomba da semana, hein? Dudu cada vez mais perto do Atlético. Daqui a pouquinho o Henrique Fernandes vai analisar essa possível contratação por parte do Galo, né? E vai falar também do jogo de Cruzeiro e Flamengo que vai rolar neste domingo. E sobre Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, né? Tá todo mundo querendo ver o reencontro. Gabigol e Flamengo. Tem uma brincadeira que eu faço com meus amigos em casa. Eu falo que eu sou um jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. A carência acabou. Agora o Gabigol e o Caio Jorge formam uma dupla. É um motivo de alegria para mim também. Isso ficou comprovado no último jogo do Cruzeiro. Enquanto o torcedor pensava que Leonardo Jardim teria que escolher entre um e outro, ele escalou logo os dois para enfrentar o Vila Nova pela Copa do Brasil. Toda vez que a gente joga, a gente consegue fazer boas jogadas. Com a dupla em campo, o Cruzeiro conseguiu uma vantagem de 2-0 para o jogo de volta. É muito bom jogar com ele, a gente conversa bastante, então tem sido muito bom. Espero que a gente possa estar sempre junto ou separado e podendo ajudar. Não é difícil perceber que essa história de carência é verdadeira. O Gabigol precisa de um centroavante do lado dele, ou então um outro atacante de mobilidade. No Flamengo, Gabigol mostrou seu talento ao lado de grandes parceiros. Primeiro com Bruno Henrique, formando uma das melhores duplas da história do rubro-negro. Gabriel é quem bate, primeira trave, Bruno! Foi uma combinação muito perfeita, né? Bruno Henrique bateu pro gol, Fábio pegou, Gabriel! Gol! Por lá, Gabi também teve outro parceiro, Pedro. O Pedro veio, por exemplo, para ser aí uma sombra para você. Sombra? Ó, que sombra nada, sombra pros adversários. Pra mim não, ele tá comigo. Quem vai ter que correr agora são os outros. Juntos eles assombraram os adversários. Enquanto jogou com Bruno Henrique e Pedro, Gabriel ajudou a colocar 13 títulos na prateleira do Flamengo. 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e por aí vai. Mas chega de história do passado, porque agora a dancinha é em solo mineiro. Eu e o Gabi tem um entrosamento ali muito bom, dentro e fora de campo. E vamos ver como é que vai ser o próximo jogo contra o Flamengo. Vai ser ao lado da nova dupla que o Gabriel Barbosa vai reencontrar os antigos parceiros. Amanhã o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo aqui no Mineirão pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa vai ser a primeira vez que as duas equipes se enfrentam desde que o Gabigol veio para Belo Horizonte. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença, né? Quem tá aqui comigo, ele, que consagra qualquer parceiro. E aí, tudo bem? Beleza, Marcelão? Peguei leve hoje, né? Foi, mas foi bem. Como foi bem o Gabigol, né? Você viu a resposta dele? Categoria. Eu amo o Flamengo, mas que vença o Cruzeiro. E tá tudo certo, tá tudo bem. Claro que ele tem uma história grande lá. Claro que vai ser especial pra ele. Até pra torcida do Flamengo rever o Gabigol de alguma forma. Mas o que vale é ele dentro de campo se esforçar e eu tenho certeza que vai, né? Você acha que ele começa como titular para esse confronto? Não, acho que ele não vai ser o titular nesse jogo, né? O centroavante titular do Cruzeiro, acho que não há debate. O Caio Jorge tá voando, os 2 gols nesse último meio de semana. Golaço, a gente estava conversando aqui fora do ar, qual foi mais bonito pra você? A gente diverte, porque os dois foram muito bonitos. Então a briga do Gabi hoje não é como centroavante, é mais com o Matheus Pereira. E aí a resposta sobre quem joga tá na cabeça de outro cara, né? Leonardo Jardim. Que conseguiu dar um jeito nesse time aí. Catou, né? O Cruzeiro agora, contra o Leonardo Jardim agora, ele chega não tão embaixo, né? Não tão embaixo. Se a gente fosse pensar nesse jogo há um mês atrás, acho que o Cruzeiro ia perder o Flamengo. Todo mundo ia cravar isso. Como o time melhorou, dá pra pensar em algo mais pra esse jogo de amanhã. Acho que o Cruzeiro vai tentar enfrentar bem esse adversário e vamos ver o time que a gente tá apostando aqui, né? A gente não tem como saber, o Leonardo Jardim que sabe, o Matheus Pereira e não o Gabigol, mas acho que o Gabigol entra no jogo. Na direita, Fagner e William, pra mim, tem uma disputa de posição, mas estamos apostando que o Fagner vai ser mantido. O restante do time a gente já sabe. Lembrando que no meio de semana ele poupou os titulares. Ele começou o jogo com alguns, botou outros ao longo do jogo, mas tirou os que estavam. Então
Então o time vai estar inteiro fisicamente pro jogo. Vamos trazer para nossa resenha aqui João Vitor Nunes, que está ali pertinho do Mineirão. E falando em Mineirão, você sabe como é que tá a venda de ingressos? É para lotar esse jogo contra o Flamengo? Muito boa tarde, João. Oi, Marcelo. Ótima tarde para você, todo mundo ligado no GE. 45 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de casa cheia amanhã para esse confronto entre Cruzeiro e Flamengo, mas o assunto que está quente aqui em Belo Horizonte agora, a gente está conversando com algumas pessoas aqui também para saber, é o Dudu, né, que acertou ontem a rescisão de contrato com o Cruzeiro, né, ao longo dos últimos meses uma confusão danada, mas aí conseguiu chegar a um acordo pela rescisão de contrato ontem, que foi assinado e divulgado pelo Cruzeiro na rede social do clube, né? Por que essa negociação se estendeu? O Dudu tinha contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão, né, uma multa rescisória na casa dos 60 milhões de reais. Então o Cruzeiro precisou negociar com o staff do atleta para poder saber quanto teria que pagar para rescindir esse contrato e chegou a um denominador comum, 15 milhões de reais, que é o equivalente ao que o Cruzeiro pagaria em salários para ele até o final do ano. E aí tem um bônus também, que o Cruzeiro vai conseguir parcelar esse valor da rescisão. A verdade é que agora o Dudu está livre no mercado e ele pode assinar por qualquer outro clube. O Grêmio estava monitorando a situação, mas parece que ele vai continuar aqui em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro está encaminhando a negociação com o Dudu para contar com o atleta a partir do mês que vem, que é quando abre a janela de transferências. Marcelo, tem coisa para acontecer aí ao longo dos próximos dias. Valeu, João, muito obrigado. O João levantou a bola pra gente cortar. Essa é a bomba do dia, né? Tá todo mundo falando que ele tá muito perto do Galo, né? O que você acha dessa possível contratação? Pode dar certo? Não é simples, cara, porque ele saiu do Palmeiras porque tinha perdido espaço, no Cruzeiro ficou bravo porque foi pro banco e não sei se chega no Galo e joga. O Galo tem 4 caras de boa qualidade na frente. O Hulk a gente não bota na discussão, ele é titular absoluto. Claro. E ainda tem outros jogadores. O que pesa a favor do Dudu é essa parceria com o Cuca, que vem de longa data. Ele subiu no Cruzeiro com o Cuca treinando o Cruzeiro. Eles se conhecem do Palmeiras, foram campeões por lá, e o Cuca, que eu tenho certeza, que tá trabalhando para trazê-lo. Então o Cuca o conhece, mas é difícil o encaixe. Agora, o Dudu chegando ao Atlético vai ter que resolver algumas tretas, né? Uma que vem do clássico, né? Tem que primeiro pegar a mãozinha do Lianco lá, me desculpa, eu vi que você não pisou por mal, você lembra da confusão do clássico? Claro. E eu acho que vai contornar, porque o Lianco fora do campo é outro cara, né? Super zen, super de boa, e agora vai ter, se o Dudu fechar, um companheiro, mas tem que pedir desculpa por esse pisão aí. Tem uma outra situação também, que é o Atlético colocando o gramado sintético na arena, né? E o Dudu falou que não gostaria de jogar. Lance da lesão. Falar de Dudu e do Cruzeiro, que recebe o Flamengo no Mineirão. E tem a final da Superliga Masculina de Vôlei, Cruzeiro e Campinas, ao vivo dentro do Esporte Espetacular, que começa mais cedo, às 9h15 da manhã. Anotou aí, né? Mais cedo é amanhã, às 9h15 da manhã. E amanhã, como falamos, tem a final da Superliga Masculina. Cruzeiro contra Campinas. Cruzeiro em busca do 9º título, um jogaço que vai ser transmitido dentro do UE. E 2 grandes amigos vão se enfrentar numa decisão pela primeira vez. Campeões olímpicos também precisam de apoio, de amigos no trabalho. E isso o Lucão encontrou em Belo Horizonte. Quando eu vim para cá, aquela dúvida de como iria ser, mas desde a primeira semana eu já vi que eu estava certo pela escolha que eu tinha feito. 3ª temporada no clube, 2ª final de Superliga pelo Cruzeiro. Vai Cruzeiro, campeão da Superliga Masculina! Amanhã no ginásio do Ibirapuera tem decisão contra o Campinas. A gente teve 2 derrotas esse ano para essa equipe. Foi a equipe mais difícil, que mais colocou a gente em dificuldades. E é o time de um cara que facilitou demais a vida de Lucão em quadra e também fora, no momento em que ele mais precisava, bem longe do Brasil. Quando foi morar na Itália, o anfitrião era Bruninho. Ele já estava lá em Módena, então a gente acabou descobrindo que a minha esposa estava grávida lá. Era 11 horas da noite, às vezes ela estava passando mal, ligava para ele passava, pegava a gente, levava para o hospital, traduzia, porque eu ainda não conseguia falar italiano direito. Ele foi praticamente o nosso guardião lá. Por isso, Bruninho foi escolhido para ser padrinho do filho de Lucão. Laço eterno para quem já não se desgrudava, nos clubes, na seleção. O levantador e o central se enfrentaram algumas vezes, mas nunca numa final de campeonato. Inclusive eu falei, ele fez 10 anos de casados com a Bia, eu mandei mensagem para ela, mas para ele não mandei. Então acho que essa semana vamos ficar um pouco mais
no adversário. Né? A gente vai se encontrar lá no Ibirapuera. 2 campeões olímpicos com um jeito semelhante de tocar a vida. Um cara que é muito estudioso, é um cara que treina muito. Nisso a gente é muito parecido. Ele é um cara que estuda muito a equipe adversária. E estudaram um ao outro durante mais de 20 anos. Fiquei no quarto com ele por muito tempo na seleção, a gente comentando sobre o jogo, o que poderia, o que não poderia fazer. A gente se conhece muito bem, né? Então foram anos jogando juntos, então os treinos também treinando contra. O brinco que vai ser um jogo de gato e rato, né? De tentar entender a cabeça dele pro jogo, porque provavelmente ele vai querer fazer tudo diferente do que ele fez até agora. Fazer o diferente nesse caso seria jogar mal, e ninguém vai querer isso. Amanhã a expressão jogo de compadres vai ganhar um novo sentido. E para um jogaço desse, a gente tem que reforçar o convite, né? É amanhã, Cruzeiro contra Campinas, jogo único, emoção até o último saque. A bola começa a ser disputada às 10 da manhã, mas no Esporte Espetacular um pouquinho mais cedo, hein? Às 9h15, tô te esperando amanhã, não é?